Olá pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Graziele, eu sou filha de verdade da Isaura, filha de verdade porque eu sou filha de sangue, eu vim dela, né? Foi ela que me deu a oportunidade da vida e que me proporcionou estar aqui hoje sendo quem eu sou. Então a intenção desse vídeo é me apresentar para vocês, compartilhar um pouquinho da minha história e me colocar à disposição daqueles que se sentirem tocados e que ficarem curiosos com aquilo que eu posso oferecer. Então eu sou administradora de formação, trabalhei por 17 anos no mundo corporativo, honro muito e agradeço muito essa parte aí da minha história, porque eu aprendi bastante nesse caminho e uso muitas coisas que eu aprendi na minha vida hoje, né? Só que em algum momento desse caminho, alguma coisa dentro de mim mudou. E eu comecei a questionar a vida, né? Então eu saí daquele piloto automático do acordar, trabalhar, voltar para casa, comer, dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa, comer, dormir. Então eu comecei a questionar, né, que a vida pode ser muito mais do que isso, né? A gente vive aí numa sociedade de consumo, né? Aonde a gente consome pessoas, aonde a gente consome a natureza, né? Aonde a gente tem o foco na comparação e competição, e nada disso mais fazia sentido para mim. Então eu comecei a explorar o caminho do autoconhecimento, né? Eu saí do piloto automático e comecei a buscar dentro de mim as respostas que por algum tempo eu achava que elas poderiam estar fora, né? Equivocadamente. Infelizmente, nessa sociedade de consumo, muita gente faz isso assim, né? De ter aquele buraco interno, né? Aquele desconforto interno e tá sempre tentando buscar preencher esse buraco com coisas externas, né? Então a gente acha que quando a gente tiver uma casa legal, ou quando a gente tiver um carro legal, ou quando a gente tiver um salário X, né? Que a gente, daí sim a gente vai encontrar a felicidade, né? A gente tem essa ilusão. Quando na verdade o que a gente precisa é olhar para dentro e encontrar dentro de nós tudo aquilo que a gente precisa, porque a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa. E a gente começa então a se sentir integrado, sabe? A se sentir confiante que tudo o que acontece na nossa vida é de verdade para o bem. Até aqueles momentos mais difíceis e mais doloridos, eles estão de alguma forma nos trazendo um aprendizado e nos mostrando algo que a gente precisa enxergar, né? Então a vida começa a ser mais leve, a gente começa a entender tudo como contribuição, sabe? E aí quando comecei a despertar assim pro autoconhecimento, eu fui buscar algumas ferramentas, né? Fui estudar algumas ferramentas, e aí eu estudei o Reiki, que é uma
terapia é uma forma de cura com a troca de energia, né, com as mãos. Depois eu fui estudar a minha biografia, que é um curso que chama Líder de Si, com o olhar da antroposofia. Então eu fui estudar desde da barriga da minha mãe até agora, né? Olhando para os meus setênios de 7 em 7 anos, o que cada um deles contribui ou contribuiu para eu me tornar quem eu sou, né? Depois eu fui fazer formação em yoga, então eu me tornei instrutora de yoga. E depois fui estudar barras de axis, daí eu sou praticante de barras de axis. E agora, por último, eu encontrei a fitoenergética, que é um sistema natural de cura, que cuida do equilíbrio do emocional, do mental e do físico, através da energia das plantas, né? Então é isso que a minha intenção com esse vídeo é oferecer isso para vocês, né? Oferecer a fitoenergética através de banhos energéticos, através de chás, através de incensos, de sprays, enfim, né? Eu tenho aí uma página no Instagram e no Facebook que chama Ananda Terapia do Ser. Vou tentar deixar em algum lugar aqui desse vídeo o arroba para vocês. E eu quero, com esse movimento, que na verdade está acabando de nascer, né? Eu venho estudando há algum tempo, mas eu tomei a decisão assim de trazer isso para o mundo de forma profissional agora, nessa quarentena, né? Eu, no final de 2018, comecei a fazer a minha transição de carreira, né, do mundo corporativo, mas eu estava só dando aulas de yoga. Continuo dando aulas de yoga, né? Mas agora na quarentena eu comecei a pensar, né? Por que não ajudar outras pessoas com as ferramentas que eu já tenho, né? Além de todas essas ferramentas que eu tenho aí, né? Eu tenho uma bagagem aí de uma crença espiritual, né? Através da minha mãe, porque desde que eu nasci, desde que eu estava na barriga, né? Ela tem essa ligação aí com o mundo espiritual. E quando eu era pequena, eu estava sempre junto no movimento, né? E aí depois a gente acaba crescendo, a vida acaba mudando. Então eu me afastei um pouco e em determinado momento até questionei, né? Porque a gente fica ali na fase da rebeldia, então a gente questiona, enfim, né? Desacredita. Mas quando eu comecei a buscar o caminho do autoconhecimento, o que eu encontrei foi a espiritualidade, né? Através de outras ferramentas, mas que nada mais é do que uma ligação espiritual, porque eu acredito que nós somos seres espirituais, né? Então eu tenho aí esse apoio, essa bagagem, essa história e quero compartilhar isso com o mundo e ajudar aqueles que sentirem a sua energia alinhada com a minha, né? Para que juntos a gente possa cuidar da gente primeiro, né? E por consequência
cuidar do mundo, né? Porque quando a gente se cuida, quando a gente olha pra gente, quando a gente consegue compreender a vida de forma abundante, naturalmente, né? Quando a gente consegue olhar para a vida de forma confiante, entendendo a nossa parcela, o nosso poder, né? A gente tudo muda. Eu começo muda primeiro, que daí o mundo muda, né? Então imagina, se eu mudo, se você muda, se a pessoa que está do seu lado muda e a pessoa do meu lado muda, e aí todo mundo começa a mudar, automaticamente o mundo vai mudar e a gente vai ter a oportunidade de viver num mundo melhor. Então essa é a minha intenção com esse movimento, sem muitas delongas, né? É isso, eu vou deixar aqui os meus contatos e as minhas redes. Quem tiver vontade de saber um pouco melhor o que eu faço e acompanhar aí o meu trabalho, fica à vontade, eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês por lá. E ao longo dos dias eu vou começar a explorar aqui esse canal da minha mãe, né? Vou começar a trazer para vocês aí aos poucos os benefícios dessas ferramentas que eu estudo, que eu estudei, que eu continuo estudando, né? Os benefícios que elas podem nos trazer e o significado que elas têm para mim, tá? Então eu acho que por hoje é isso. Agradeço a escuta, né? O tempo de vocês para me ouvir, e estou aí à disposição para auxiliar aqueles que de alguma forma sentirem o chamado, tá bom? Obrigada, um grande beijo, fiquem bem e namastê.